Olá pessoal, estamos aí para nossa última aula, Nossa aula de encerramento. Meu nome é Rafael Zanotti, fui professor de vocês da disciplina Biologia das Criptógamas, no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do IFMA de Timon. Nesse encerramento, nós iremos passar, pelos principais grupos que foi trabalhado ao longo da disciplina. Iremos conhecer, voltar a alguns pontos mais importantes e relevantes que foi trabalhado ao longo de todas as unidades aí dessa disciplina da biologia das criptógamas. Então, primeira coisa que nós temos que lembrar é o que são criptógamas, né? Então, o nome da disciplina todo, né? A gente tem que sempre ter isso em mente, né? No final dela. Então, as criptógamas são os grupos de seres vivos que no passado eram considerados como vegetais que não apresentavam sementes, flores ou frutos. E nós temos que entender, gente, que esse aí foi um pensamento muito antigo. Esse aí era um grupo que não era um grupo homogêneo, né? Isso aí nós estamos falando do século XVII, século XVIII ainda, em que as pessoas não tinham conhecimento biológico para que nós temos hoje para agrupar os seres vivos. Por isso que eles acabaram agrupando seres completamente distintos. Nós temos que lembrar que nós temos as algas, né? Eles consideravam aí as algas como criptógamas. Então eles entendiam que as algas, aquele grupo extremamente heterogêneo, né, que tem seres unicelulares, multicelulares, grupos que não apresentam, não estão nem no mesmo reino, né? Então assim, nós estamos falando de grupos extremamente heterogêneos e eles consideravam como planta. Nós temos os fungos, né? E nós temos os cogumelos, os bolores, os mofos. Esses grupos aí também eram considerados aí como plantas também. E sendo que os fungos, na verdade, são muito mais próximos, né, do reino animalia, né, do reino dos animais, do que do reino dos plantae, né, ou qualquer outro grupo de plantas. Lembrando até que de tudo que nós estudamos nessa disciplina, o único grupo que é heterotrófico, né, que não produz o seu próprio alimento, que tem que buscar o seu alimento de produtos que já existem, né, o alimento que já existe na natureza, são os próprios fungos. Todos os outros que a gente trabalhou, em sua maioria, são autotróficos, né? Fazem fotossíntese, produzem o seu próprio alimento. E nós temos também as briófitas. Então, esse outro grupo aí que também está dentro das criptógamas. As briófitas, de uma forma geral, né, são um dos primeiros grupos de plantas terrestres. A principal característica delas, né, elas são avasculares, não apresentam vasos condutores de seiva. E nós temos as pteridófitas, aí nós temos as famosas samambaias. É o primeiro grupo vascular, né, de plantas terrestres. Então, de uma forma geral, isso que é considerado criptógamas, isso aí é uma visão do passado que a gente utiliza até hoje como uma forma conveniente de separar, principalmente, né, os vegetais. Lembrando aí que os fungos nem vegetal é, mas a gente, por causa de uma denominação do passado, a gente separa então dos grupos das criptógamas, que são esses grupos vegetais, né? Mesmo que a gente saiba que não são, deixar isso sempre bem claro. E tem também a parte também das fanerógamas, que são aqueles que apresentam, né, as sementes, as flores e, em alguns casos, também os frutos. Beleza, todos esses, nós temos que entender então que esse grupo, né, de criptógamas é um grupo extremamente diverso, com vários táxons, né, vários grupos completamente diferentes que se misturaram por uma ideia do passado. Então, mas todos eles apresentam, né, importâncias ecológicas, importâncias econômicas, alimentares, mas é um grupo, né, biologicamente falando, extremamente heterogêneo. Então, gente, o que a gente pode observar? Nós temos aqui, né, grandes grupos, né, os domínios. A gente tem esses grupos, um domínio só dos eucariontes, e os outros dois domínios, né, o bactéria e o arquea, sendo que tanto bactéria quanto arquea são procariontes, aqueles que não apresentam nem núcleo, nem organelas verdadeiras, né, subdivisões dentro da célula, enquanto que os eucariontes vão ter já um núcleo verdadeiro e organelas.
E temos várias outras subdivisões, né, agrupamentos aqui dentro dos eucariontes. Um agrupamento importante é a uniconta, né, que nós temos aí os fungos, que são irmãos, né, grupo irmão dos animais, mostrando a relação entre os fungos e os animais. Aí aqui no meio nós vamos ter o que nós no passado chamávamos de procarionte. Nós temos hoje em dia, né, inúmeros grupos, né, que formam o que no passado eram os procariontes, mas principalmente, né, o cromaveolados. Aí nós temos os euglenófitos, nós temos vários grupos aqui, né, formando os procariontes, né, que aí o grupo das algas entravam como parte dos procariontes. E nós temos grupos primoplanter, aí nós conseguimos ver as rodófitas, as algas vermelhas, e as vividrófitas, que são as plantas verdes, que as algas verdes estão aqui, e todas as outras plantas terrestres. Então, o primeiro grupo que nós vamos trabalhar é o reino fungi aqui. E desse reino fungi, nós temos que entender, né, que é o grupo aí dos fungos, né, propriamente dito. É o segundo maior grupo em número de espécies, perdendo apenas para os insetos, que é o maior grupo, né, em número de espécies. E aí, quando a gente fala do fungo, nós estamos lembrados dos bolores, temos que lembrar aí dos cogumelos, os comestíveis ou não, medicamentos, tudo isso vão ser formados aí por esse grupo aí dos fungos, reino fungi. Temos que entender então, gente, que o grupo, né, quando a gente pensa em reino fungi, nós estamos falando de um grupo que é muito mais relacionado com os animais, né? Então, fungi e animais são grupos irmãos, do que quando você vai comparar, por exemplo, com as plantas, ó. Aqui nós estamos falando dos animais e fungos, olha esse grupo aqui, ó, que é monofilético até, se você agrupar os dois, tem um ancestral comum. Aí, ó, o grupo das plantas e das algas vermelhas já é, ó, outro grupo, mostrando que não tem uma relação direta entre eles. É muito importante a gente entender isso, então, que os fungos, mesmo com essa característica de parecer com planta, na verdade, eles são muito mais intimamente relacionados com o reino animal. Então, está mais relacionado com o reino animal. É muito importante entender isso. E esses fungos, né? Qual a importância dos fungos, né? Os fungos são importantes porque eles são principalmente decompositores, então a ciclagem de nutrientes na natureza depende aí dos fungos, né? Para fazer essa ciclagem. Os fungos têm grande importância médica, econômica, tem vários deles, né, que são produzem, né, algumas vezes alguns substâncias que podem ser tóxicas ou não. Algumas outras substâncias podem ter importância econômica, por exemplo, o próprio antibiótico, né, foi originado, né, a partir de fungos, mostrando essa importância dele. Produção de alimentos, aí vem os derivados de queijo, cerveja, ou mesmo a alimentação do próprio fungo. Então, é um grupo extremamente importante que a gente tem que entender um pouco mais sobre eles, né? E aqui nós já começamos a ver as relações agora das plantas terrestres. E aí quando a gente pensa em plantas terrestres, né, nós vamos ter que entender que vão existir o grupo das briófitas, que é um grupo polifilético, como nós já vimos em outros momentos, né, tem vários ancestrais comuns. Esses grupos polifiléticos, né, que vão ter as hepáticas, os antóceros e os musgos. A principal característica das briófitas, né, que já são plantas que são avasculares, então não apresentam vasos condutores de seiva, mas já são terrestres, já são fotossintetizantes, e o grupo das traqueófitas, que aí é o grupo das plantas aí que apresentam os vasos condutores de seiva. Aqui, né, mostrando, né, de uma forma mais exemplificada, mostrando aí outros grupos, né, subdivisões, mas sempre com a ideia, né, das briófitas e os outros grupos, né, que não são avasculares, que já apresentam como vasculares, apresentam vasos condutores de seiva. E aqui, quando a gente fala agora entre as plantas, né, terrestres, nós temos que entender que as plantas terrestres elas estão relacionadas com o que a gente chama de algas verdes. Aí essas algas verdes
a gente pode dividir, né, em grupo das clorófitas, que são algas com o jeitão de algas, e as carófitas, que são algas mais próximas das plantas terrestres. E aí nós podemos ver nas plantas terrestres que existem as hepáticas, antóceros e musgos, que são as briófitas, e as traqueófitas, que vão formar todos os outros que apresentam aí, no caso, os vasos condutores de seiva. Quando a gente fala de briófita, nós temos que lembrar da morfologia dela. Aí a briófita ela vai ser formada por quem? Quem é o ser durador da briófita? Vai ser o gametófito. Gametófito, que ele é um organismo haploide, que tem a metade dos cromossomos da espécie, mostrando então essa grande característica dele, né, por ser o gametófito a parte mais importante das briófitas. E o gametófito vai formar os gametas, que nós iremos ver aqui no ciclo de vida. E uma parte da vida dele, ele vai formar o esporófito. Depois que os gametas são fecundados, forma o esporófito. N com mais N forma 2N. Então, o esporófito ele é diploide. E então, nós temos que lembrar, né, que esse gametófito, por exemplo, ele vai ter um rizoide, um cauloide, um filoide. Ele não vai apresentar raiz, caule e folha verdadeiro. Ele apresenta estruturas que assemelham e não tem obrigatoriamente a mesma função. Por exemplo, os rizoides não têm a função de absorção de nutrientes. Eles apenas ajudam aí um pouco na fixação do ser, né, da plantinha, da briófita, no solo, porém não tem essa função de absorção como é a raiz verdadeira. E nós temos que lembrar também, né, que a absorção de nutrientes acontece por toda a planta. É uma planta pequena, né, de pequeno porte, e com isso ela faz, né, o processo de absorção e a distribuição desse alimento por toda a planta vai ser por meio da difusão. Por isso que geralmente essas plantas são sempre bem pequenininhas. O ciclo de vida, né, da briófita, ele tem um ciclo de vida bem interessante. Então, nós temos que lembrar, vamos ver aqui a planta, né? Nós temos essa planta, né, adulta. Aí nós temos os gametófitos. Esses gametófitos já são adultos. E nós temos os esporófitos aqui. Esses esporófitos adultos que estão aqui, o que vai acontecer? Os esporófitos, através do processo da meiose, vai sofrer meiose, né? E vai formar os esporos. Esses esporos vão cair no solo, formando protonema. Protonema nada mais é do que o gametófito jovem. Esse protonema vai se desenvolver em um gametófito adulto. Então, nós temos os gametófitos masculinos e os gametófitos femininos. O gametófito masculino vai ter os anterídeos, que vai formar os anterozoides, que são os gametas masculinos. E, em compensação, o gametófito feminino vai formar os arquegônios, que vai dar origem à oosfera, que é o gameta feminino. E aí, quando chove, quando tem água, quando tem contato com a água, respingo de chuva, respingo de gotas, né, vai formar uma água, uma gota d'água que vai permitir que os anterozoides nadem até o arquegônio aqui, né, e encontrar a osfera, fazendo a fecundação. N mais N vai formar uma estrutura 2N, que é o zigoto. Esse zigoto, dentro do arquegônio, vai sofrer o processo de mitose, né? Então vai ter mitose, formando o embrião. E depois continua com mitose e vai formar o esporófito. E o esporófito 2N, que vai ficar, é um ser, né? É uma parte do indivíduo que ela é efêmera, né? Que ela dura menos tempo e que ela é perdida na maioria das espécies depois que tem esse processo de fecundação. E agora nós vamos conhecer as pteridófitas, a morfologia, né, de uma pteridófita. Então, a pteridófita foi o último grupo que nós estudamos. As pteridófitas, elas apresentam, né, já raízes, um caule tipo rizoma, que é um caule subterrâneo, né?
Eles apresentam folhas, aí existem esses báculos que nada mais são do que essas folhas jovens enroladinhas que vão se abrir. Vão ter esses soros. Os soros vai ser o local onde vai formar, né, os esporos aqui, no caso aí das pteridófitas. Então, vamos dar uma olhadinha agora aqui no ciclo de vida delas. Então, como que funciona, né? Vamos dar uma olhadinha agora. Então, primeira coisa, quando a gente olha uma samambaia, a gente vê o esporófito 2N, que é bem diferente aí da briófita, que quando a gente olha uma briófita, um musgo, nós estamos vendo o gametófito. Então, no caso aqui, nós estamos vendo o esporófito, no caso das pteridófitas. Então, nós estamos vendo esse esporófito, ele maduro, 2N. Ele vai ter aquela região dos soros que vai ser formado por vários esporângios. Esses esporângios, através do processo de meiose, vai formar o quê? Os esporos. Então, os esporângios no processo de meiose formam os esporos caem no solo, eles se desenvolvem em gametófitos. Gametófitos N, né? Porque veio do processo de meiose. Esse gametófito vai ter um anterídeo que vai formar o anterozoide, vai ter um arquegônio que vai formar a osfera. Então, quando tem água, vai permitir que os anterozoides que estão no arquegônio nadem até a osfera, fazendo N com mais N, fazendo o processo de fecundação, formando uma estrutura de 2N formada de zigoto. Zigoto sofre mitose, 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 formando o esporófito jovem. Esse esporófito jovem vai crescer, vai se desenvolver, vai formar o esporófito adulto e o ciclo continua, né? Formando aí essas estruturas, né? De novo, né? Os solos que vão estar cheios de esporângios, que vai, através do processo de meiose, vai dando continuidade aí ao ciclo novamente. Então, esse aí era o que, uma forma geral, que a gente quis trabalhar, né, nessa disciplina. Então, as nossas referências, né, é Biologia de Campbell, principalmente, Medeiros, Mendes e Lucena, né, Morfologia e Taxonomia de Criptógamas, foi um livro que está disponível para vocês. E o Harvey, Herbert e Eishon, Biologia Vegetal, também aí como uma outra referência muito importante. A dúvida, né, estou à disposição. Desejo todo sucesso possível para vocês nessa jornada, né, nessa linda jornada pelo conhecimento. Então, tudo de bom para vocês. Até um próximo encontro. Até mais, gente.